Muito bem, voltamos então para analisar os aspectos importantes, relevantes, da terceira e última fase da dosimetria da pena. É a fase que trata das causas de aumento e das causas de diminuição. A doutrina, há quem goste de utilizar as expressões, as denominações majorantes e minorantes, que não me parece ser exatamente expressões que nos ajudem. A referência da lei trata de causas de aumento e causas de diminuição, e me parece mais adequado seguir essa linha, acompanhando a definição da lei. E a nossa referência legal para esse assunto é o artigo 76 do Código Penal Militar. Eu vou pedir então ao meu amigo Paulo, que me ajuda nessa produção, que também exiba, a transparência, que reproduz esse nosso artigo de referência. O artigo 76 diz assim: quando a lei prevê causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena combinada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável. E vejam que esta é uma orientação que nos falta no próprio Código Penal comum. A questão no Código Penal Militar recebeu um tratamento claro que nos ajuda bastante na tarefa da dosimetria da pena. Então, segundo o artigo 76, é possível que a pena definitiva seja estabelecida em um patamar inferior ao mínimo que é definido na cominação do crime, da pena estabelecida para o crime, ou então em um patamar superior ao máximo. Isso que a primeira parte do artigo 76 nos indica. A segunda parte nos diz que não é possível alterar a pena. E essa ideia me parece que é bastante intuitiva. As causas de aumento e diminuição se referem a uma mesma pena e o resultado não modifica essa natureza. E o parágrafo único começa então a nos apresentar os problemas que são inerentes a essa terceira fase. E já dá para perceber que eles dizem respeito à situação em que se reconhece mais de uma causa de aumento, mais de uma causa de diminuição, ou mesmo causas de aumento e de diminuição, e nós precisamos então operar com frações que indicam os efeitos de alteração na pena. E, tentando, de certa forma, simplificar essa tarefa, o parágrafo único do artigo 76 diz que no concurso dessas causas especiais pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. E essa redação nos desafia a interpretar o encaminhamento que se aplica unicamente nos casos de concurso homogêneo. Novamente, eu quero dizer que é um concurso homogêneo aquele em que a multiplicidade de causas, o mesmo com circunstâncias na segunda fase, se apresentam em uma mesma direção. Então, percebam o que diz o parágrafo único. Havendo duas ou mais causas de aumento, o juiz pode limitar-se a uma causa só, aplicar uma causa só, aquela que mais aumenta. Por outro lado, havendo um concurso de causas de diminuição, duas ou mais causas de diminuição, pode o juiz limitar-se a aplicar uma só, e nesse caso,
aquela que mais diminua. Em outras palavras, não é possível escolher uma só das causas quando elas se apresentam em sentidos opostos. Se nós tivermos uma causa de aumento e uma de diminuição, não é possível escolher uma delas. É necessário aplicar ambas. Mas, seguindo o encaminhamento do parágrafo único, se o juiz, diante do reconhecimento de duas ou mais causas de diminuição, aplica uma delas só, nós temos que perceber a possibilidade de prejuízo à situação jurídica do condenado e um prejuízo que é possível desde que fundamentado. O que quero dizer com isso? Se for possível, e me parece muito difícil, fundamentar com situações peculiares ao caso concreto, que seria o caso de aplicar apenas uma das causas de diminuição, nós poderíamos impor ao condenado esse prejuízo. Mas como fazer isso? Que argumentos poderiam sustentar um prejuízo afastando uma causa de diminuição prevista em lei? Não me parece que seja um bom encaminhamento. E a interpretação que me parece melhor é a que orienta no sentido de aplicação de todas as causas e em situação excepcionalíssima que se possa fundamentar jurídica e adequadamente a não aplicação de uma das causas de diminuição, nós então poderíamos optar por aplicar apenas uma delas. E vejam, a orientação do parágrafo único já é aplicar a causa que mais diminua. E nesse sentido, não há como oferecer maior benefício com a aplicação de uma única causa, porque essa causa de diminuição vai ser aplicada no seu patamar máximo. Bem, de máxima diminuição. Bem, mas se nós formos examinar a complexidade dessa situação no polo oposto, ou seja, as causas as causas de aumento e o juiz podendo escolher uma delas apenas, ou seja, a que mais aumenta, haveria um benefício ao réu. Réu condenado que deveria ter duas ou mais variações da sua pena para agravá-la, para aumentar essa pena, e o juiz escolhe apenas uma. Evidentemente que a situação de benefício que essa escolha traria não demandaria, numa primeira análise, maior esforço de fundamentação. Mas é importante lembrar que a sociedade tem, então, no direito penal, uma das suas formas de proteção, de tutela, e na medida em que não aplicamos um dispositivo legal, não oferecemos a resposta punitiva que é prevista em lei, temos que justificar agora em favor da sociedade. Me parece que escolher uma delas, em qualquer dos casos, é sempre uma tarefa difícil para o legislador. Quando estamos falando em uma situação de causas de aumento e que, considerando isoladamente a causa de aumento e ela devendo ser aplicada no seu patamar mínimo, e nós tivermos a opção por aplicar apenas uma dentre duas ou três,
a fundamentação possível é que nós vamos aplicar a causa de aumento de maneira mais gravosa se nós estivermos deixando de aplicar outra causa. E vejam que, por mais que formalmente essa construção pareça razoável no parágrafo único do artigo 76, nós temos sim dificuldades, porque cada causa de aumento ou de diminuição tem uma justificativa própria. E o raciocínio de aumentar o efeito da causa de aumento em razão de uma segunda causa que não está sendo aplicada demandaria perceber o fundamento da causa de aumento e a explicação de que se aumentaria mais do que o que seria razoável, o devido, em razão da não consideração da outra causa. Vejam que não é simples essa argumentação, e o segundo elemento complicador dessa história, ou dessa dificuldade, é que nós precisamos considerar cada fundamento que orienta ou ampara uma dessas causas de variação de pena. Me deixem dar exemplos para que isso fique mais claro. A tentativa é uma situação jurídica que impõe uma diminuição de pena. Diz o artigo 30 sobre o crime consumado e o crime tentado, e o seu parágrafo único diz que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Percebam que há uma diferença de tratamento em relação à tentativa de crime em crime comum, não é? Porque não é possível aplicar, o juiz aplicar a pena do crime consumado. Mas os parâmetros estão aqui: diminuição de 1 a 2/3. E nesse caso não é possível dizer que, sem uma justificativa, merece o condenado que se aplique a diminuição máxima de 2/3. Porque o fundamento dessa diminuição, que é baseado numa perspectiva objetiva de dano causado ao bem jurídico ou de perigo de dano causado ao bem jurídico, nos orienta no sentido de que a diminuição máxima, ou seja, 2/3, se aplica nos casos em que o crime tentado for interrompido em uma situação muito distante do crime consumado. Vejam que a mesma lógica nos indica a aplicação da diminuição mínima. Diminui-se o mínimo, ou seja, 1/3, quando a tentativa for interrompida muito próximo ao crime consumado. E a ideia é simples de trabalhar. A tentativa tem uma pena proporcional ao dano produzido. Se há um dano maior, nós temos uma maior proximidade com o crime consumado. Se há um dano menor, nós temos uma menor proximidade com a pena devida em relação ao crime consumado. E nós fazemos isso com as diminuições. Então, a diminuição de 2/3 vai impactar mais na pena provisória e fazer com que a pena definitiva seja menor. E por isso nós aplicamos a diminuição de 2/3 para quando
a tentativa ficar muito longe da consumação. Por outro lado, a diminuição de 1/3 impacta menos e permite que fique uma pena definitiva maior, mais próxima do crime consumado. Então, essa é a lógica do Instituto da Tentativa, que não podemos deixar de considerar. Da mesma forma, todas as demais, e para dar apenas mais um exemplo, nós temos a situação de semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do 48, artigo 48. E o artigo diz o seguinte: se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, sem prejuízo do disposto no artigo 113 desse Código. De mesma forma, agora importa perceber qual é a lógica do Instituto que orienta, que ampara a variação da pena. Então, se a doença ou a deficiência mental interfere de maneira mais grave, dificultando de maneira mais grave a compreensão sobre a ilicitude do fato, deve-se aplicar a redução máxima para que a pena fique menor ao final. Se, por outro lado, essa doença interfere menos, interfere pouco, nós vamos fazer uma diminuição no patamar mínimo de 1/3, e aí a pena definitiva se estabelece em maior quantidade. E esses dois exemplos já nos permitem perceber que não se pode simplificar dizendo uma diminuição máxima e um aumento mínimo. Tem o réu condenado o direito de receber. Porque agora nós temos o próprio Instituto atrelado à causa de variação de pena, atrelada a uma determinada situação que deve ser reconhecida. A situação que, de certa forma, é mais relevante, ou talvez seja mais relevante para as nossas questões, diz respeito ao crime continuado. O crime continuado recebeu uma... Eu não estou conseguindo mudar aqui, Paulo. Não sei se você muda mais um, por favor. Isso. O crime continuado recebeu nova redação. E o artigo 80 do Código Penal Militar diz, então, que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. E percebam, a lógica do Instituto aqui é um aumento compensatório daquelas penas que não estão sendo somadas e deveriam, à primeira análise, serem aplicadas em razão dos demais crimes que compõem a continuidade. E nós vamos ver que, nesse sentido, é a súmula, o entendimento simulado do STJ. Mas vejamos mais uma transparência, Paulo, para finalizar esse tema. Você passaria isso. O parágrafo único fala
no mesmo sentido, né, acompanhando aqui o Código Penal, dizendo que nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa poderá o juiz, considerando culpabilidades, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, e percebam que aqui uma reprodução das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não do nosso 69, não é? Aqui uma referência expressa à culpabilidade, mas poderá o juiz, então, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, até o triplo, observadas as regras para primeiro e segundo artigo 79A e 81 desse Código, e essa limitação em aumento até o triplo é reprodução de uma deficiência do Código Penal comum, não é? Porque se falamos em crimes graves praticados com violência ou grave ameaça, é possível que eles sejam praticados contra mais de 3 vítimas, não é? E aqui só se permite a aplicação de pena até o triplo, numa sensação aí de irresponsabilidade. Mas o que eu queria chamar mais atenção é com relação à súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, e aí eu peço ao Paulo para passar para mim 2 transparências, mais uma, e vejam que a súmula reproduz a lógica desse nosso instituto. Então, a súmula diz: a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações. Percebam que a súmula expressa exatamente a proporção que deve existir entre o aumento compensatório de outros crimes que não estão sendo considerados em um somatório. Bem, esse é um encaminhamento que a lei oferece, segue nesta mesma linha de se escolher apenas um dos crimes para responsabilizar, e quando nós tivermos um concurso de causas de aumento ou de diminuição, além de nós percebermos a situação de normal prejuízo ao escolhermos uma dessas causas para aplicar unicamente, ainda temos que levar em consideração que nessa fase as causas estão relacionadas a situações variáveis. E em razão dessa variação, das peculiaridades de cada caso concreto, é que se estabelece um patamar de mínimo, um patamar de alteração mínima e um patamar de alteração máxima que devem ser observados. Na minha compreensão, escolher uma só das causas de aumento ou de diminuição facilita uma conta, mas produz prejuízos, ora ao réu condenado, ora à sociedade que tem na sua resposta menor intensidade na tutela de seus bens jurídicos. Mas o problema ainda desafia considerar os métodos matemáticos que vão ser aplicados quando tivermos 2 ou mais frações. E em relação a esses métodos, vamos dedicar um bloco para apresentar isso de maneira mais fácil de perceber e as suas implicações
no que diz respeito a alterações da pena provisória. Até o próximo bloco, então.